E, além das conversas com a Alshop, a gente tem buscado conversar com associações comerciais, com sindicatos de lojistas, com a ABF, com a Associação Comercial de São Paulo, Conselho do Varejo, enfim. A gente acredita que, através do diálogo, é que a gente vai achar soluções para momentos, tanto positivos quanto negativos da economia. A gente não pode só dialogar em momentos ruins, né? Devemos, principalmente, dialogar em momentos ruins da economia. Mas, nos momentos de vacas gordas, o diálogo é fundamental para que a gente melhore e cresça ainda mais. É um número robusto, só que, se descontar da inflação, a gente tem esse é um número nominal. Descontada da inflação, a gente tem uma queda aí de quase 4%, que é um número, comparativamente conosco mesmo, muito ruim. Os últimos anos a gente tem crescido, a gente vinha crescendo a 2 dígitos, mas se a gente compara com outros setores da economia ou com o próprio varejo, a gente está um pouco melhor, né? O varejo caiu 4,4% ano passado, a gente conseguiu crescer aí nominalmente 6,5%. 12 cidades vão receber o primeiro shopping, né, que é o crescimento. Hoje tem shopping em 191 cidades, então vamos passar de 200 cidades no Brasil com shopping center. E o outro número também muito impressionante é o investimento do setor em 2016. O investimento baseado nesses 30 shoppings é de algo por volta de 14 bilhões de reais, em novos shoppings, expansões, revitalizações, retrofits, ou seja, o nome que se dê, ou seja, obras em shopping center, expansão e novos shoppings, tornando aí algo em torno de 14 bilhões. Isso é proporcional, evidentemente, às inaugurações. Caso todas as inaugurações não aconteçam, a gente proporcionalmente reduz esse investimento. Mas digamos que 1/3 dessas 30 inaugurem, sejam 10, a gente está falando em torno de 5 bilhões de reais investidos diretamente na economia, gerando aí milhares de empregos e trazendo uma série de benefícios para os municípios que detêm um shopping ou para a região aí que recebe o seu primeiro shopping. De forma geral, para o país, o que mais é visto pelo empresariado, que é um entrave para o crescimento, é a tributação excessiva ou a complexidade da tributação, custos trabalhistas e também a inflexibilidade trabalhista, né, Paulinho Somuti? É um ponto muito importante. A infraestrutura, logística e a corrupção, aí muito ligado também à questão de burocracia ou burocratização de processos desnecessariamente, né? A gente tem uma série de exemplos nas 3 esferas de poder, municipal, estadual e federal, de leis ou de decretos ou até de projetos de lei que tentam interferir no nosso negócio, né? Alguns de forma estratégica, outros de aumento de custo e alguns de questões usuais, né? Dar um exemplo que nós consideramos esdrúxulo, né? Mas que aconteceu, foi aprovado num estado uma lei que obrigava o shopping a ter 2 cabides no banheiro para que a gente pudesse pendurar o paletó, né? Uma lei numa Assembleia Estadual. E isso, por mais banal que seja, nos custa tempo, nos custa foco e vai contra um princípio básico que a gente acredita, que é a não intervenção do Estado na nossa atividade. É a livre iniciativa, é a forma como nós vamos gerir o nosso negócio. Então, isso nos tira o foco de outras questões prioritárias para que a gente fique em todos os municípios que têm shopping, em todos os estados que têm shopping, em Brasília, tentando lutar contra questões estratégicas, questões de custo e questões usuais que não mereceriam a nossa atenção. Mas, principalmente, ou tão importante quanto a carga tributária em si, é a complexidade dos tributos. Entender como se paga um tributo e todas as obrigações acessórias que vêm com esses tributos e todas as atualizações tributárias que são feitas é algo hercúleo, né? O tamanho das nossas equipes para se conseguir processar o pagamento de um imposto, para entender o que vem isso. Para vocês terem ideia, em média, cada estado do Brasil tem 202 atualizações tributárias, né? São 4,5 obrigações acessórias para o pagamento de cada tributo. Então, o tamanho disso é muito grande. Isso impacta o custo, isso impede a nossa competitividade, impede o crescimento do Brasil, gera um custo desnecessário. Por que isso? Se em outros países, e vou pegar aqui os Estados Unidos, que é o mais simbólico para a nossa indústria, você tem na grande feira lá de shopping center nos Estados Unidos, em maio, um balcão, um pavilhão enorme em que as cidades e os estados montam estandes para oferecer às suas cidades para os shoppings irem lá. E aqui tem uma inversão de valores, a gente tem que bater na porta da prefeitura, pedir pelo amor de Deus, tentar conversar com Deus e o mundo para que a gente consiga acelerar um processo ou que o processo seja analisado dentro de um prazo razoável, porque milhões e milhões de reais são jogados fora durante esse processo de licenciamento, de autorizações, de análises, etc. e tal. Quando em outros países, através da modernização, da inovação da informática, isso é feito em
1/10 do tempo que é feito no Brasil. Então, essa complexidade, essa situação é algo que nos chama a atenção e que a gente gostaria de discutir, não só nesse simpósio, mas ao longo do ano e ao longo dos próximos anos, para que a gente torne o setor cada vez mais competitivo, com custo operacional cada vez mais baixo, para todo mundo fazer bons negócios dentro desse ambiente. Se não fosse ruim, tudo pode piorar, né, infelizmente. Se não bastasse esse grau todo de complexidade, a gente tem ainda no Congresso, nas assembleias e nas câmaras de vereadores, 2.010 projetos de lei que afetam o setor. Em Brasília, 1.120, nas assembleias, 287, nas câmaras municipais, 603 projetos, além de 53 ações sendo julgadas em primeira, segunda instância e também em Brasília. Então, é um arcabouço regulatório tão grande que não faz sentido. É necessário tanta lei, é necessário tantas ações para a gente fazer o nosso negócio funcionar, e isso custa dinheiro, isso custa tempo, isso tira o foco do desenvolvimento do nosso negócio. Então, essas questões precisam ser melhor analisadas pelo poder público, e afeta, eu digo, novamente, não só o shopping, as lojas, mas toda a economia do país. Sei que meu tempo já está esgotado. Por último, aqui eu vou só mostrar que a gente tem custos internos e custos externos dentro da nossa composição aí de custos e condomínio. Os custos externos, infelizmente, a gente não tem como gerenciar. E a gente pega, por exemplo, o IPTU, que para o shopping é muito mais caro do que para os outros imóveis, mais que o dobro do que para os outros imóveis. Mas a gente tem questões de dissídios coletivos, a gente tem questão de aumento de inflação. E a gente tem também questões internas, de administração nossa, da loja, do shopping, da administração dos fornecedores, como segurança interna, segurança do entorno, qualidade de ar, brigada. São questões que a gente tem que chegar no entendimento e buscar uma forma cada vez mais eficiente de gerir o nosso negócio. A gente não pode também só responsabilizar o governo pelos problemas do nosso negócio. A parte da solução ou parte dos problemas parte de nós mesmos, vem de nós mesmos, do nosso gerenciamento. Então, a gente tem que ter uma clara concepção, claro conceito de que a gente tem que sim fazer uma gestão eficiente, buscar inovação, investimento, ter um plano de ação, um plano de negócio bem coerente, bem claro, dialogar com os nossos parceiros de negócio, e também precisamos conversar com o governo e pressionar o governo no sentido de mostrar que a forma que o nosso negócio está sendo gerido ou intervido por ele não é a mais correta. Então, através desse equilíbrio aí de uma gestão interna e externa, é que a gente vai conseguir passar por essa crise. Posso passar esses 2 slides aqui? Eu só queria mostrar os custos da inflação, como impactam os nossos encargos comuns e específicos, mas a gente pode discutir isso ao longo do dia. Por último, aqui eu vou só mostrar que a gente tem custos internos e custos externos dentro da nossa composição aí de custos e condomínio. Os custos externos, infelizmente, a gente não tem como gerenciar. E a gente pega, por exemplo, o IPTU, que para o shopping é muito mais caro do que para os outros imóveis, mais que o dobro do que para os outros imóveis. Mas a gente tem questões de dissídios coletivos, a gente tem questão de aumento de inflação. E a gente tem também questões internas, de administração nossa, da loja, do shopping, da administração dos fornecedores, como segurança interna, segurança do entorno, qualidade de ar, brigada. São questões que a gente tem que chegar no entendimento e buscar uma forma cada vez mais eficiente de gerir o nosso negócio. A gente não pode também só responsabilizar o governo pelos problemas do nosso negócio. A parte da solução ou parte dos problemas parte de nós mesmos, vem de nós mesmos, do nosso gerenciamento. Então, a gente tem que ter uma clara concepção, claro conceito de que a gente tem que sim fazer uma gestão eficiente, buscar inovação, investimento, ter um plano de ação, um plano de negócio bem coerente, bem claro, dialogar com os nossos parceiros de negócio, e também precisamos conversar com o governo e pressionar o governo no sentido de mostrar que a forma que o nosso negócio está sendo gerido ou intervido por ele não é a mais correta.